que nós não queremos mais viver para nós mesmos. Nós queremos morrer, ó Deus, para aquilo que somos, a fim de revivermos para aquele que nos regenerou em Cristo Jesus. Queremos morrer, Senhor, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para os nossos pecados secretos, para a nossa autossuficiência. Quantas vezes, Senhor, esquecendo que fomos chamados para carregar a cruz. Mas hoje, Senhor, nessa noite de festa, queremos também chorar diante de Ti, porque entendemos que não há verdadeira vida em Cristo sem a morte do velho homem que lamentavelmente às vezes insiste em viver em nós. Pai, ajuda-nos a crucificar o nosso eu no altar da entrega. Ajuda-nos a nos despirmos do passado, das mágoas, das feridas, dos orgulhos, dos ressentimentos que insistem em viver dentro de nós. Toma a nossa vida como uma pedra bruta, Senhor, e lapida-nos em Tuas mãos de amor, até que reflitamos a imagem de Teu Filho. Senhor, muito obrigado pela história desta igreja. Obrigado por cada vida salva, por cada família restaurada, por cada lágrima que já foi enxugada neste lugar. Mas acima de tudo, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado que a vida verdadeira só acontece quando verdadeiramente Cristo vive em nós. Ó Deus de amor, que neste culto de aniversário não seja a nossa glória, não seja a nossa vontade, não seja a nossa história que seja exaltada, Senhor, que permaneçamos firmes como colunas sustentadas por Tuas mãos, sustentadas, meu Deus, pela Tua graça, para que nós continuemos a caminhar até a eternidade. Toma, Senhor, este culto em Tuas mãos, que cada música, cada leitura que já foi, cada música que já foi cantada, cada leitura que já foi efetuada, cada canto que haverá de ser entoado, que tudo seja para o louvor da glória do Teu santo nome. Vem, ó Espírito Santo, vem entre nós, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. Desarma, meu Deus, os nossos corações. Quebra, meu Deus, correntes e faze-nos uma só voz de canto para a glória do Teu santo nome. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda.
a explicação da palavra do Senhor através do seu servo, pastor Marinaldo Júnior, esse jovem, pastor da Igreja Cristã Evangélica na Zona Leste, lá em Teresina, e está conosco e tem a oportunidade de ministrar a palavra para o nosso coração. Eu peço a atenção dos irmãos, dos nossos queridos amigos, que todos nós estejamos atentos à palavra, de modo que nós nos alimentemos agora desta palavra e logo em seguida, assim, tenhamos o nosso jantar também de confraternização e comunhão com todos. Então, pastor Marinaldo Júnior. O privilégio que tenho de estar aqui hoje servindo ao Senhor, junto a essa igreja, a Igreja Cristã Evangélica. E para mim sempre é uma alegria servir a minha denominação. E tanto tenho apreço, né? Eu sou um aicebiano raiz e de berço, né? Então tenho sempre muita alegria em poder contribuir com a nossa igreja, né? Eu costumo dizer lá na igreja que não é a Igreja Cristã Evangélica em Piracuruca, mas a nossa igreja em Piracuruca, porque essa é a igreja que nós fazemos parte. Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 21. E você vai ver que no verso 21, Paulo vai concluir o seu pensamento dizendo: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E essa é uma frase muito decisiva daquilo que Paulo está dizendo. A vida cristã, ela não pode ser sustentada pelo mérito humano, mas ela é sustentada unicamente pela graça do Senhor. Se dependesse de nós mesmos, a cruz não teria valor algum. Mas ela não depende de nós, é do próprio Cristo. Por isso, se é da graça de Deus, Cristo não morreu em vão. O sacrifício de Cristo é o mais valoroso de todos. A vida de Cristo é a mais valorosa. E essa vida, essa obra de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, que nos dá o privilégio de também ter vida no Senhor. E ter vida no Senhor significa que um dia nós morremos para o nosso eu, mortificamos a nossa carne, como o próprio Paulo diz aos Efésios: Ele vos deu vida. Quando o Senhor nos resgata, Ele nos converte, Ele nos muda, Ele nos transforma. Porque nós tínhamos uma identidade, agora temos uma nova identidade, é em Cristo Jesus. Porque viver em Cristo é reconhecer diariamente as nossas próprias forças, com a força do nosso eu. Aí sim nós estamos anulando a graça do Senhor. Todas as vezes que nós tentamos ser autossuficientes, que nós pensamos que nós podemos realizar todas as coisas, que nós dependemos apenas de nós mesmos, nós estamos anulando a graça do Senhor. E isso é muito comum nas nossas vidas. Isso é muito comum porque basta você estar bem, que aí você começa a pensar que você está no controle. Basta você cumprir a sua rotina diária que você já está acostumado e você pensa que você está no controle. E muitas vezes o Senhor mexe, Ele aperta algum parafuso em nós mesmos, na nossa história, para que a gente pare e lembre-se de quem é que coordena, quem é que conduz a história. E é Ele mesmo, porque a sua graça, falências que nós descansamos na obra de Cristo. Às vezes é no nosso sofrimento, são nas nossas dificuldades que nós lembramos que a graça é o nosso sustento. Porque sempre que nós estamos diante a graça de Deus, sempre que a graça de Deus está refletida a nós, nós podemos olhar para nós mesmos e perceber que não somos nada. Nós percebemos a nossa pequenez e podemos perceber a grandeza do nosso Deus. Deus não depende de nós. Nós sim dependemos dele. Então, é salutar, entender e olhar para a Escritura Sagrada, entender o que de fato é ser um cristão.
ser um cristão é abandonar a sua autossuficiência, os seus anseios e expectativas das suas conquistas de autoglorificação para viver exclusivamente para o Senhor. Por isso, meus irmãos, nessa noite, eu quero convidar você a refletir em algo muito importante. E eu quero fazer uma pergunta para você. Para quem você está vivendo? Ora, eu iniciei aqui dizendo que talvez uma afirmação que permeia o nosso meio aqui é que nós somos cristãos. Mas eu pergunto, para quem você está vivendo? Será que nós estamos mesmo dentro da igreja, na nossa espiritualidade, e nós estamos de fato centrados apenas em Cristo, ou ainda estamos centrados no nosso eu? Você já parou para pensar por que você busca obedecer a Deus? E não estranhe que se você percebe que o tempo que mais você ora é quando a dificuldade aperta. Porque nós temos um senso de busca de recompensas. Nós temos um senso de realizações. E nós acostumamos a tratar Deus como aquele que nos serve e nos dá aquilo que nós conquistamos, como se o próprio Deus fosse o fim de um mérito, e que se eu cumpro aquela tarefa, Deus me dá alguma coisa. Se nós estamos vivendo aqui buscando méritos, nós não estamos vivendo para o Senhor. Se nós estamos servindo ao Senhor para que o Senhor nos dê algo, nós não estamos vivendo para o Senhor. Mas se o nosso serviço é com alegria ao Senhor, assim nós estamos vivendo para o nosso Deus.